Chegou o momento da gente implantar uma potência máxima na fé. Chegou o momento da gente implantar uma potência máxima na oração. Chegou o momento da gente implantar uma potência máxima no praticar a palavra. Amados, existe um momento de quebra da inércia. Quando nós declaramos essa palavra, algo sobrenatural acontece. Essa é uma manhã da gente colocar potência máxima na fé, potência máxima no praticar a palavra, e algo sobrenatural é impossível de não acontecer. Primeiro princípio, coloque potência máxima na sua fé. Segundo princípio, V1. Ali são dois pilotos, um piloto e um copiloto. Enquanto um vai analisando as áreas externas, o outro vai analisando os instrumentos. E se existe uma oportunidade daquele piloto abortar aquela decolagem, é antes desse momento chamado V1. Se por alguma aventura acontecer alguma coisa, ele aborta a decolagem antes daquele momento. Mas se ele decolou aquela aeronave, ele não tem mais possibilidade nenhuma de abortar aquela decolagem. Nós não somos mais aqueles que retrocedem. A partir do momento que nascemos de novo, nós só temos uma saída: decolar com o Senhor. Se aquele piloto desiste daquela decolagem depois daquele momento, ele está colocando em risco a sua vida e dos demais passageiros. Se a gente nasceu de novo, fazemos parte de uma comunidade maravilhosa, praticamos a palavra, nós não podemos mais recuar, porque se nós recuamos, nós colocamos a nossa vida e dos nossos familiares em risco. Você não consegue mais virar para trás e falar: não, não quero mais isso, não. Só existe uma saída. Vire para o seu irmão: só existe uma saída. Prossiga para o alvo. Não conseguimos mais voltar, amados. E não é por uma pressão, é por um prazer. Estar com Ele é incomparavelmente melhor do que qualquer uma outra pressão que o mundo poderia propor, mas sem a presença dEle. Então essa é uma manhã de alinhamento. Primeiro, potência máxima. Potência máxima. Eu vou continuar crendo. Eu ainda não recebi, mas eu vou continuar confessando. Eu ainda não estou vendo. Eu vou continuar acontecendo até que... Na potência máxima. E você sabia que quando chega nessa potência máxima, é o momento de menor força que esse avião faz para decolar, porque existe uma força propulsora que impulsiona ele para o alto. Quanto mais eu e você defendemos e declaramos essa palavra, mais fácil fica de lugares altos e sobrenaturais de Ele nos levar. Então vire para o seu irmão e fala assim: não abra mão disso. Amém? Deus é bom? Aleluia, nós vamos falar hoje sobre algumas características da nossa fé, amados. Aleluia. Sei que o pastor Júnior falou muito bem disso. Eu queria que a mídia colocasse Isaías capítulo 60, versículo 1. Aleluia. Nós vamos dar um pouco de continuidade àquilo que foi falado na quinta. Que culto poderoso. Se você não assistiu, assista. E se você assistiu, assista novamente, amém? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra. Vire para o seu irmão e fala assim: e daí? E a escuridão, os povos, mas sobre ti, repita assim comigo: sobre ti, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha empresa, sobre os meus negócios, resplandece o Senhor, e a sua glória vê sobre ti. Versículo 3. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor do que te nasceu. 4. Levanta ao redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vê ter contigo.
teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas no braço. Versículo 5. Aleluias. Então verás e será radiante de alegria, o teu coração estremecerá e dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas nas nações virão a ter contigo. Existe uma presença sobrenatural na minha vida e na tua vida, que se tudo aí fora estiver em trevas, amados, aqui dentro está a luz. Pastor Humberto fala muito bem sobre isso. O nosso estoque de soluções que nós temos interno é muito maior do que está dentro, por fora. Não vamos desistir. Por nada. O sangue pode dar na canela, nós não vamos parar. O inimigo pode se levantar, ele só vai ter um trabalho de levantar e cair novamente, porque nós vamos permanecer diante dessa palavra, que quando nós exaltamos essa palavra, ela nos exalta. Salmos 37, 18. Aleluia! Quantos íntegros tem aqui nessa manhã? O Senhor conhece os dias do íntegro. Fala assim, está falando comigo? A herança deles permanecerá para sempre. Próximo. Não serão envergonhados no dia mau, e nos dias de fome se fartarão. Vire para o seu irmão e fala assim, não existe crise do lado de fora que vai ser maior do que o estoque de soluções que eu tenho dentro de mim. O salmista já falava isso, eu sou já de idade, mas eu já fui jovem, mas eu nunca vi um justo mendigar um pão. Se prepare para um resto de ano sobrenatural, amados. Se prepare para um resto de ano que o Senhor com certeza vai nos surpreender. Deus é bom. Hebreus 10, 23, guardemos firme a nossa confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa não foi o irmão do lado, não foi o vizinho de trás. Quem fez a promessa não foi um teu parente distante. Quem fez a promessa não foi o seu melhor cliente. Quem fez a promessa não foi o seu melhor médico. Quem fez a promessa foi aquele que fez os céus e a terra. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Por isso que ele falou para mim lá em 2016, ei, se o próprio diabo sabe que você fez tudo certo, quanto mais eu vou te honrar. O Senhor está falando para mim e para você nesta manhã, eu vou te honrar. Fidelidade atrai a presença maravilhosa de Deus. Fidelidade antecipa as promessas sobrenaturais de Deus na nossa vida. Ele pode te acusar de todos os lados, mas se você permanecer fiel, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluias. E nós vamos falar sobre 3 características dessa fé, amados, que sustenta a promessa. Vire para o seu irmão assim e fala, não desista. Não pare. Continue. Avance. Porque em muito breve vai chegar. Primeira característica é a fé, amados, que confia, amém? Você só pode confiar em alguém que você conhece, principalmente o caráter. Como é que a gente vai deixar o nosso filho na mão de uma pessoa que a gente não conhece e não conhece o caráter dessa pessoa? Como é que a gente vai confiar a nossa empresa à mão de uma pessoa, muitas das vezes que a gente não conhece e não conhece o caráter dessas pessoas? E muitas das vezes o erro não está em Deus prometer, mas em quem está confiando no caráter de Deus de uma maneira errada. O caráter de Deus, ele não falha. O caráter de Deus, ele é perfeito. Se ele prometeu, minta todos os homens à minha direita, à minha esquerda, mas ele é verdadeiro. Então o problema da geração hoje, que quer as coisas muito rápidas,
É simplesmente duvidar do caráter daquele que prometeu. Saiba de uma coisa, o caráter daquele que te prometeu hoje pela manhã, ele é perfeito. Ele não muda. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu algo, meus amados, permaneça fiel. Essa é a característica, permaneça fiel. Deus é bom, amém? Vamos abrir Mateus, aleluias. Deus é bom, Deus é bom. Mateus capítulo 14, versículo 22. Aleluia. É uma história bastante conhecida por todos, mas eu creio que tem uma revelação muito boa para a gente hoje. Aleluia. Quantos conhecem a história que Pedro andou sobre as águas? Amém? Todos acharam? Quem achou diz assim: as minhas contas, esse mês, estão todas pagas. Quem não achou, diga também, amados. Meu primeiro professor de fé no Rema foi o pastor Humberto Albuquerque, vocês conhecem. 2007 lá no Rema em Brasília. Olha que bênção. E ele já me ensinava essas coisas. As minhas contas estão todas pagas. E esse mês ainda vai sobrar dinheiro. O que tem saído, o pastor Júnior falou na quinta-feira, ative a sua fé por meio da sua confissão. O que tem saído da minha boca e da sua boca, amados? Você está se encontrando hoje com as suas palavras que foram proferidas ontem. E se você quer um resultado diferente, comece a declarar coisas diferentes, porque as suas palavras são lançadas como na própria boca de Deus. Anjos agora pela manhã estão só aguardando um comando da minha vida e da sua vida para começar a agir. Vai sobrar dinheiro, vai sobrar, eu vou semear. Mesmo que eu não veja, eu vou confessar, amados. Versículo 22, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado. Repita comigo, outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Repita comigo, orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Repita comigo, só. Muitas das vezes, para a gente liberar algo ao público, nós vamos ter que receber da fonte no particular. Por isso que eu peço desculpa ao meu irmão Ciro, que eu fui mandar mensagem para ele quase 3 e pouco da manhã, 2 e pouco da manhã, mudando alguma coisa da ministração, porque eu estava buscando algo no particular entre eu e ele. É ele que conhece a minha vida e a sua vida. E ele mudou quase toda a ministração e eu não estou nem aí com isso. Obrigado, irmão Ciro, você é uma grande bênção, viu? E desculpa por te atrapalhar de madrugada. Se o próprio Jesus tinha momentos a sós, amados, esse é um bom conselho para mim e para você, hoje de manhã, da gente ter que começar a ter momentos a sós com eles. Você sabia que ele já visitou o seu futuro esse ano? Você sabia que ele já visitou as eleições do ano que vem? Você sabia que ele já visitou a sua empresa em 2027, 28, 29, 30? Você sabia que ele conhece muito mais do que eu e você? Esses momentos a só com ele, amados, são as estratégias que teremos para um sucesso sobrenatural. Ele vai falar, faça isso. Você, mas como? Faça, obedeça. Não faça isso, mas como, Senhor? Parece muito bom, mas a palavra de Deus diz que algumas portas parecem ser boas, mas o final delas é a morte. E essa conexão com Ele vai nos dar tanta luz, amados, para esse restante de ano, vai nos dar tanta luz para que a gente possa, de uma forma sobrenatural, andar em meio a qualquer circunstância que tem aí fora. Vamos para o próximo versículo. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar, e caindo à tarde lá estava só, próximo. E entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita comigo, vento contrário. Você sabia que o vento contrário, amados, para a aviação é uma bênção? Porque todas as vezes que eu tenho um vento contrário na minha decolagem, ele impulsiona aquela aeronave para o alto com uma facilidade bem maior.
Alguma circunstância que você está passando é um vento, pode ser um vento contrário, mas sabe de uma coisa, essa circunstância vai te jogar para o alto, mais perto dele, mais perto das promessas. Vento contrário não é ausência de presença. Vento contrário é uma oportunidade do nome dele ser glorificado. Vire para o seu irmão e fala, tem algum vento contrário aí? Eu tenho um bom remédio para você. Sorriso, amados, ria. Ha, 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 ha. Vento contrário é uma oportunidade tanto para decolar quanto para pousar. Um avião quando vai pousar, um avião pequeno, aquele que eu voava, não voava esse 380 não, esse aí vai ser o do nosso ministério, amém? Levar o pastor Tarcísio para viajar, ministrar a palavra, pastor Júnior, amém? Levar os guardiões também, paz. Mas o vento contrário, ele serve para a gente, amados, para a gente simplesmente pousar com segurança também. Próximo versículo, aleluia. Entrando, o barco já estava longe de muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram com medo e exclamaram, é um fantasma. E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu. Vire para o seu irmão e fala assim, tem de bom ânimo. Ele está comigo. Todos os dias da nossa vida. Não temais. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro disse, se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas e foi ter com ele. Em algum momento você reparou, o vento continuava contrário, sim ou não? As tempestades ainda estavam calmas, sim ou não? Não estavam. Em nenhum momento Jesus ainda tinha repreendido o vento e nem as tempestades, amém? Versículo próximo. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Repita comigo, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus poderia ter cessado o vento antes da tempestade, sim ou não? Jesus poderia ter cessado o vento assim como Pedro começou a afogar, sim ou não? Mas a fé dos discípulos ficariam baseada simplesmente quando o vento tivesse cessado, eles estariam tranquilos por aquilo. O que Jesus queria ensinar para a gente que naquela manhã o importante não era cessar os ventos, o importante era a presença dele no barco. A partir do momento que ele entrou no barco, os ventos cessaram. Muitas das vezes você não vai ser livrado, amados, da tempestade. Muitas das vezes você vai passar assim pelos ventos. Muitas das vezes você vai passar assim pelas circunstâncias contrárias. Mas saiba de uma coisa, a presença dele é que acalma a tempestade. Se a gente for estudar sobre Mesaque, Sadraque e Abednego naquela fornalha do fogo ardente, eles simplesmente quebraram um protocolo natural de uma terra para não adorar um rei chamado Nabucodonosor. Vocês conhecem essa história. E simplesmente por obedecer, amados, eu não vou me curvar a essa adoração, eu não vou me curvar a essa estrutura, amados. Eles foram lançados na fornalha do fogo ardente.
E aquele rei ficou muito indignado, amados. A palavra de Deus nos narra isso. Que pela indignação dele, que ousadia desses 3 jovens. Eu vou dar uma ordenança, aquece aquela fornalha 7 vezes mais. Que eu quero ver se eles não vão se dobrar e a prestar culto a mim. E a palavra de Deus narra, amados, que aquelas pessoas que trabalhavam para colocar aquela madeira naquela fornalha, eles foram queimados, tão grande o calor que eles passavam. Mas dentro da fornalha não tinha só 3, tinha uma 4ª presença sobrenatural. A mesma presença que estava no barco é a mesma presença que estava na fornalha. A presença do Senhor é aquilo que nos traz tudo o que precisamos no dia atual. O que mais precisamos não é ouro, não é prata, embora seja importante muitas das vezes, mas a presença é algo mais valioso que nós temos. Podemos sim ser livrados, amados. Sim, Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele poderia simplesmente acabar com aquela fornalha. Ele é poderoso, Deus é poderoso para fazer isso. Mas um vento contrário foi necessário para que o nome dele fosse glorificado. Senhor, me livra disso, me livra daquilo. Não, ele está falando, eu estou contigo. Eu prefiro estar contigo, porque eu estando contigo eu vou te livrar. Quando nós nascemos de novo, amados, há uma cabeça, no mundo já está tudo resolvido. Não, Jesus disse, ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, Ele está junto conosco, morando dentro de nós. O que nós vamos temer no meio de hoje, amados? Nada. Então, conhecendo esse caráter, o primeiro requisito da nossa fé é uma fé que confia. Nós não podemos ter uma fé, amados, que simplesmente qualquer circunstância externa aconteça, muda a minha forma de pensar, de agir ou de falar. Apóstolo Bud disse que se ficasse 5 minutos com a pessoa, ele sabia se aquela pessoa estava agindo por fé ou não. O que eu quero dizer nesta manhã é que se ele prometeu, o seu linguajar já deve mudar hoje. Eu não estou vendo, mas eu já tenho. Eu não estou vivendo, mas eu já declaro que é meu. Se ele prometeu, já é meu. No reino do Espírito, tudo já foi conquistado. Então, o primeiro tipo de fé é a fé que confia. Mas se eu posso descansar em algo que eu conheço esse caráter, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu conheço o caráter do meu Pai, é um caráter bom. Quanto mais eu congrego, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu medito nessa palavra, quanto mais eu oro, eu vou ficando mais íntimo dele, e o meu coração se enchendo desse caráter que é verdadeiro, e eu sabendo o caráter dele, eu posso falar, eu confio, eu entrego e já tenho. Se ele pudesse lá em cima do monte, ele poderia dissesse que os meus discípulos estão lá embaixo. A fé daqueles discípulos poderia estar simplesmente, já cessou. Ou muitas das vezes, se a gente for colocar hoje, a nossa conta bancária está no azul, está tudo bem. Não, amados, não é isso que importa. O que importa é a presença dele conosco todos os dias. Você já acordou hoje de manhã com a presença dele. Você vai dormir hoje à noite com a presença dele. Você vai dormir amanhã de novo com a presença dele. Você tem o mais precioso que você poderia ter, a presença dele. E quando ele subiu no barco, automaticamente, os ventos cessaram. Deus é bom? Primeira característica da fé é uma fé que confia. Segunda característica da fé, a fé que espera. Oh, nenhum amém, misericórdia. Geralmente a gente não gosta de esperar mesmo não, amados. Principalmente numa geração que está acontecendo as coisas muito rápidas, amém? A fé não ignora o processo. Amém? Ou não? Abraão esperou por quantos anos? 25 anos. José esperou por quantos anos? 13. Moisés esperou por quantos anos? 40. Jesus esperou por quantos anos? 30. Eu não estou declarando que vai ser esse mesmo tempo. Para mim e para você. Até porque para o lado de Deus já está tudo resolvido.
Nós já temos um filho de 3 anos, amém? A gestação dele foi 9 meses, graças a Deus. A gestação de um ser humano, doutor, é 9 meses, certo? Deus criou os céus e a terra em quanto tempo? 6 dias. Ele não poderia, doutor, criar uma criança em menos tempo, sim ou não? Sim ou não? Mas por que ele cria um ser humano em 9 meses? Lógico, esse período é importante para a formação da criança, sim. Mas ele também é importante para a formação de quem vai receber a criança. Durante esse período a gente cria expectativa, fazemos planos sobrenaturais, fizemos o quartinho dele todo bonito, criamos o nome, compramos ali a camisa do Flamengo, bonitinha para ele. Amém? Só vou falar no Flamengo, se eu falar no time do Nordeste aqui, eu sou repreendido. Então, Flamengo. Porque durante esses 9 meses existe uma estrutura que deve ser criada em quem vai receber a promessa. Não importa se você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos aguardando, o Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa manhã. Da parte dele já está tudo resolvido. O que precisa ser resolvido somos nós. A estrutura daquilo que você tanto sonhou, muitas das vezes não chegou ainda por uma falta de preparo. Ou por um aperfeiçoamento desse preparo. Se a criança muitas das vezes chega antes do tempo, é um problema tanto para a saúde do bebê, quanto para os pais que não esperavam. Você pode perguntar ou até mesmo indagar, mas Senhor, já orei tanto por isso, se às vezes o Senhor tivesse te entregado isso, você nem vivo estaria. Amém? Deus é bom? Mas a gente faz parte de uma igreja maravilhosa, abençoada, que pratica a palavra. Nossa função aqui, amados, como ministro e como quando a gente está sentado também, é receber tudo que a gente tem de mais precioso, que é o ensino dessa palavra, para que a gente crie estruturas suficientes para que essas promessas se materializem em nossas vidas. Amém? Nós vimos o ensinamento de 2 casas que foram construídas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. Eu não sou engenheiro, amados, mas eu acompanho alguns clientes com obra. E o tal da fundação demora um pouco mais, sim ou não? E principalmente financeiramente. Eu vou colocar numa obra de 2 anos, a fundação é cerca de 4, 5 meses. Só a fundação. Ok? Repita comigo, tempo de preparação. Não é tempo perdido. Amém? Congregar domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, quinta, grupo de conexão, fazer o rema, escola de ministros, faça o rema de novo, associa a luminar, isso é tempo de preparação. Você está definindo uma estrutura sobrenatural. E se a gente economiza ali por média de 5 meses a construção daquela casa, subtende-se que aquele que construiu sobre a areia terminou antes. Sim ou não? Até inaugurou o churrasco antes de você, amados. Mas o importante não é concluir, o importante é permanecer. Quantos começaram bem? Terminaram mal. A palavra de Deus fala que é mais importante a gente concluir bem, amados. Porque não importa a velocidade, importa a intenção de construir sólidas bases. Enquanto a promessa não chega, eu vou fazer o quê? Construir o meu fundamento. Independente de qual tempo que seja. Sabendo que eu já faço a festa antes. Olha que bênção. Nós somos da fé, amém? Eu não vou deixar para comemorar depois, eu já comemorei antes, olha que tremendo. E eu comemoro todos os dias, porque eu já tenho, eu não estou vendo, mas eu já tenho. Pode demorar 1 ano, mas eu já tenho. Pode demorar 2 anos, mas eu já tenho. Pode demorar 5 anos, mas eu já tenho. Pode demorar 20 anos, eu já tenho. Pode demorar 25 anos, eu já tenho. Mas pode demorar um dia a sua cabeça girar numa velocidade muito grande, como foi falado quinta e acontecer hoje. O tempo de Deus é bem diferente que o nosso. Eu estou chamando a sua atenção e a minha. O problema não é nele, é comigo e com você. A responsabilidade de preparação
é nossa. Por isso eu quero declarar uma palavra profética sobre a minha vida e sua vida nessa manhã. Se prepare, amados, esteja pronto. Eu costumo dizer que quando a gente recebe aquela notificação do correio, já saiu para entrega. Gera uma expectativa que já está vindo algo sobrenatural para mim e para você. E eu queria te dar essa notícia hoje, já saiu para entrega. Aleluia! Já saiu para entrega, amados. Esteja pronto, continue declarando, continue confessando. Não para, não desista. Pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir adversidade. Eu estou firmado na rocha. Nada nos abala, nada nos tira do foco. Eu mantenho o alvo que é Cristo, eu mantenho o alvo da promessa. Enquanto essa promessa não chega, eu vou continuar buscando, eu vou continuar conduzindo a maioria de pessoas para Jesus, amados. Essa é a nossa função. É o tempo que espera. Agora a última característica, já está acabando meu tempo, misericórdia. Primeiro tempo, primeira característica da fé, a fé que confia. Amém? Segunda característica, a fé que espera. E a terceira característica, a fé que entrega tudo. Nós vimos o Evangelho de Lucas, capítulo 5, que fala sobre a pesca maravilhosa. Como é tremendo esse texto, amados. Pedro pescou a noite toda, ele era um especialista sobre aquilo, amém? Sim ou não? Mas sobre uma palavra, ele obedeceu e teve uma pesca sobrenatural. Essa parte é muito importante, sim, ensina várias coisas para a gente sobre fé, sobre prosperidade, amém? Aqueles peixes ali, obedecendo uma voz ao encontro daquelas redes. Não tinha nenhum peixe, mas existia um comando sobrenatural do norte, do sul, do leste e do oeste. Vai para aquelas redes agora. Existe um comando sobrenatural para mim e para você nesta manhã. Do norte, do sul, do leste, oeste, para as nossas vidas. Riquezas sobrenaturais vindo ao nosso encontro em nome de Jesus. Mas esse texto nos ensina algo muito mais importante. Depois ali Pedro fica até arrependido e fala para se arrepender com Jesus, mas Jesus fala: ei Pedro, você teve uma pesca maravilhosa, mas agora você vai ser pescadores de homens. E a Bíblia diz e relata que ele entregou tudo e seguiu ao Senhor. Amém? Não estou falando para você largar todo o seu emprego hoje de manhã, não é isso, entenda bem. Abraão, amados, por um certo tempo ele teve uma obediência proporcional. Sai da tua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele levou o seu sobrinho, sim ou não? Obedeceu 100%? Não. Eu vou te dar um filho. E ele já com idade um pouco avançada, ele quis quebrar um pouco ali daquela rota e foi para uma concubina. Sim ou não? Mas quando ele decidiu obedecer plenamente, amados, saiu de uma promessa e entrou para um decreto. Ele entregou tudo que tinha, que era o seu próprio filho. E o que Jesus queria ali, o que Deus queria para Abraão naquela manhã seria o quê? A entrega total daquilo que muitas das vezes é a sua promessa que você está buscando hoje, amados. Se você não tem capacidade de abrir mão dessa promessa tão abençoada que você teve hoje, por meio dele, o seu resultado vai ser tão pequeno quanto a sua desistência. Porque você abriu mão de entregar o melhor que você tinha. A fé que entrega, amados, Pedro entregou tudo. Eu não sou mais pescador de peixes, agora eu sou pescador de homens. Ele abriu mão de um momento dele, de uma glória sobrenatural logo à frente. Abraão, naquele exato momento de obediência, o filho dele foi morto? Não, mas a fé dele atraiu Deus, amados. Nós estamos falando de uma fé que sustenta a promessa.
Chegou um momento sobrenatural da minha vida de não ter mais nada importante que eu não possa entregar para Ele, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Pastor Bud, para vir para o Brasil, amados, ele teve que deixar algo, sim ou não? Ele entregou tudo. Deixou sim uma nação que muitos querem ir para lá por ser um país de primeiro mundo, sim ou não? Só que a glória que ele recebeu, o fruto que somos nós é bem maior, amados. A sua semente, com certeza, nunca vai ser maior do que da sua colheita sobrenatural. Se a gente for estudar a história do pastor Humberto, mais Cris, abriram mão de muitas coisas, dos pastores auxiliares aqui, muitas das vezes abriram mão do desejo de ter uma vida aí fora no mundo secular, uma vida de sucesso não é errado, mas saiba de uma coisa, existe um galardão sobrenatural para vocês. Pastor Joselito desbravou, saiu aqui de Campina Grande, um marceneiro, amados, para ir para Brasília, alcançar Brasília, o Centro-Oeste. Ele entregou tudo. A fé que confia, a fé que espera e a fé que entrega tudo. Se coloque de pé em nome de Jesus. O louvor. Aleluia. Deus é bom, amados. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa manhã o Senhor está chamando a nossa responsabilidade voltada para Ele, amados. Tudo o que Ele tinha que fazer já foi feito por mim e por você. Só basta agora a gente acelerar o nosso tempo de preparação. Recentemente eu participei de um projeto de um cliente, de uma obra muito grande lá em Brasília. E o engenheiro falou assim: eu posso te proporcionar 2 cartas de profundidade. Uma com 25 metros e a outra com 40. Eu falei, eu faço análise financeira, né? Aí na hora veio uma inspiração sobrenatural. Vá mais fundo. Essa é uma manhã da gente ir mais fundo a Ele. Buscar a presença dEle de uma forma sobrenatural como a gente nunca buscou. Essa estrutura, amados, quanto mais fundo, vai criar resistências. Pode vir vento, pode vir tribulação, pode vir qualquer adversidade. Não seremos abalados. Não troque essa primogenitura de ser raso, de fazer de qualquer jeito, porque sim, amados, a responsabilidade é dele. É minha e sua, não dele. E se você ousar a deixar seu fundamento muito raso, ele não tem nada a ver com isso. Mas ele hoje está dando uma opção para mim e para você. Aprofunde nas coisas de Deus. Se aprofunde na palavra. Se aprofunde na meditação. Se aprofunde em algo sobrenatural. Não abandone as promessas que Ele fez, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quantas promessas nós já vivemos aqui, eu tenho certeza que muitos já colheram várias, porque Ele é fiel, amados, Ele não abre mão da sua palavra. Mas eu sei que tem muitas ainda que serão cumpridas, principalmente nesse decorrer. Estamos vivendo no último dia. Mas isso não pode me mover se eu não recebi, se o irmão recebeu ou não recebi, não. Isso não é o nosso desejo. Nosso desejo é cada dia mais estar alicerçados nesta palavra e nada nos tirar dessa presença maravilhosa. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus, Pai. Nós te damos graças, te louvamos pela tua presença. Pai, obrigado por essa palavra sobrenatural, Senhor. Obrigado por essa unção. Existe uma unção sobrenatural neste lugar. Obrigado, Senhor, porque nós somos ouvintes, praticantes da tua palavra. E nós declaramos que nós confiamos no teu caráter. Nós confiamos na tua palavra. E nós confiamos naquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Pai, eu declaro em nome de Jesus uma estação sobrenatural na Zona Norte. Pai, nós declaramos em nome de Jesus colheitas
sobrenaturais que foram plantadas. Grandes homens e mulheres de Deus aqui, Pai, abriram mão de um projeto pessoal e entregaram tudo a Ti. Nós já sabemos o resultado. Nós já sabemos o resultado. Muito obrigado em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Aleluias.